gravação hoje. Não é de manhãzinha, vai ser à tarde. Então vocês vão acompanhar mais ou menos o que a gente vai fazer durante o dia. Hoje é domingo, acordei um pouco mais tarde. Está um dia chuvoso, bom pra ficar na cama. Hoje é domingo e tem mais um dia de gravação. A gente gravou ontem e hoje nós vamos gravar novamente no período da tarde. Um tema assim muito bacana que vocês vão gostar muito. Mais um pouquinho de esporte pra vocês, mais um outro esporte, um que eu me apaixonei na pandemia, que é a yoga. E agora no período da manhã eu estou fazendo o quê? Eu estou faxinando, sim, é o dia que eu tenho pra limpar a casa. A gente tá trabalhando bastante pra trazer muita coisa boa pra vocês. Então é o dia que eu tenho e é o dia que eu vou limpar. Então agora no período da manhã eu estou aqui tomando o meu chazinho e limpando a casa. Daqui a pouco eu vou fazer o meu almoço pra me nutrir e gravar pra vocês. Daqui a pouquinho a gente tá lá no Kainan. De café da manhã de domingo, às vezes eu gosto de fazer algumas coisinhas diferentes, mas seguindo a dieta. Hoje eu fiz ovos pochê, ovo pochê porque foi um sol, ontem a gente comeu pizza e eu não tô com tanta fome. Aí peguei um bolinho que eu tinha comprado no mercado pra minha mãe e uma frutinha. Agora dando uma geralzinha em casa, lavando a louça, vou separar as coisas pra fazer o almoço. Eu já tomei banho, estou com a cara lavada ainda. Confesso que nesse domingo chuvoso, a vontade de ficar assim, ó, largadinha no sofá. Mas temos mais uma gravação pra vocês. Então, eu tô aqui dando uma relaxadinha, uma descansadinha. Tô bem cansada, com um pouquinho de dor de cabeça hoje. E a gravação vai exigir um pouquinho do nosso físico, spoiler. Então, eu tô dando uma descansada. Daqui a pouco eu vou almoçar na minha mãe, é domingo. Sei lá, banhar na manhã é tão bom, né? E aí a gente partiu gravação. Então, até já já. Faxina feita, já limpei a casa, já fiz almoço, já almocei, já fiz banho de creme no meu cabelo, matizei meu cabelo, fiz uma esfoliação na pele, passei creminho. Agora, hora de secar o cabelo e terminar de me arrumar pra ir pra gravação e tomar aquele cafezinho pra dar uma energia, né? Porque hoje tá cruel a situação. Estou aqui um pouco atrasada, não sei se é atrasada, mas não sei se eu vou me atrasar, mas não sei se eu estarei no horário pronta. Estava ajudando minha mãe a fazer o almoço. Hoje o almoço foi por conta dela. E, gente, cadê aqui? Sei lá. Fiz ontem a unha e lascou. Ainda bem que eu que fiz, mas vou fazer a gravação e na volta eu dou um jeito nela aqui, ó. Quebrou e saiu esmalte. Está chovendo, está garoando lá fora. Vai ser um episódio muito gostoso e hoje é domingo. Vai ser sobre yoga, então a gente vai começar a semana com energia boa. Vou me trocar agora, dar um tapa nessa cara. Minha irmã já tá vindo aqui almoçar com a gente, né? Almoço de domingo em família. E aí a gente vai direto fazer a gravação. Gente, tem como abandonar isso aqui pra ir gravar? Não tem, não. É Malak. Esquentando o pezinho da mamãe? Lindeza. Estamos indo, mas a Ana Regina esqueceu o tapetinho de yoga dela, então estamos indo pegar os caixinhas, uma Maísa. Preparada para relaxar ou se exercitar? Sim. Estamos Depende do ponto de vista.
os dois, né, na verdade. Exercitar a calma. Ai, ó. Estamos aqui esperando a outra trigêmea que tá atrás pra chegar no nosso destino final. Vocês vão ver. Nosso convidado de hoje vai nos receber na casa dele, gente. Olha que prestígio. Exato. E é uma pessoa que vocês vão adorar a energia. Não tem como não gostar dessa pessoa. Sim. Bem-vindos a mais um episódio do Café com as Trigêmeas. E hoje temos um convidado super especial, o Kainan. O Kainan treina com a gente também se conheceu lá no CrossFit. Mas o Kainan é uma pessoa extremamente zen, extremamente super conectada, evoluída. Então hoje a gente vai fazer um bate-papo voltado pro yoga, pra meditação e pro autoconhecimento, né, Kainan? Porque ele é professor de yoga, é isso também, né? Você é formado em yoga, é isso? E esse é o tema, talvez, né, do episódio de hoje, que vai ser voltado a yoga. Com certeza, seja bem-vindo, Muito obrigado. Kainan. Espero que a gente leve um pouquinho dessa experiência pro pessoal de casa, que é sensacional, né? Que eu gosto bastante, eu sou suspeita de falar. Muito obrigado. Conta pra gente um pouquinho como é que é yoga, como é que a yoga entra na sua vida, o que a prática do yoga pode trazer de benefício pra gente. Bom, primeiro é uma honra estar aqui com vocês. Fico super animado por estar aqui nesse momento, né? Eu acompanho muito vocês com o Café das Trigêmeas. E é uma honra estar aqui nesse momento de compartilhar. Bem, eu tenho um certo privilégio de ter tido uma família em que os meus pais eles já eram, de uma certa forma, buscadores espirituais, eles praticavam meditação desde sempre. E eu tenho memória de quando eu era criança, os meus pais estavam lá meditando. Mas eu nunca tive contato direto com isso, nunca foi do meu interesse, porque era criança, não via graça nisso, né? Criança queria brincar. E até que, quando eu tinha 18 anos, eu estava na faculdade, estava começando a trabalhar, estava no meu primeiro relacionamento, tive minha primeira namorada, e estava num momento em que eu me vi com uma crise existencial. Eu estava triste também, estava tendo muitos conflitos por conta do meu relacionamento, por conta da agora vida adulta. Estava vivendo emoções que você não conhecia, né? Sim, vivendo uma série de emoções novas e me percebendo, me perdendo de mim. E a idade crítica, né? É a idade que todo mundo acaba até se desviando, né? Por conta de... Se não tivesse a consciência, né? Graças a Deus que você foi de uma família que já tinha essa consciência, que acho que te puxou, né? Por isso que a gente vê o pessoal aí nos 18 anos todo se afundando e se perdendo, né? A idade mais crítica. Exatamente. Então. E nessa época foi fundamental ter feito terapia, porque aí na terapia eu também consegui refletir um pouco melhor sobre tudo que estava acontecendo. E aos poucos, na época a minha família era sócia de um clube que tinha aula de yoga lá. E eu vi lá, aula de yoga. Eu disse, por que não, né? Acho que eu vou experimentar. E eu fui começar a fazer, e aí eu tinha uma sensação de que eu já tinha feito aquilo antes. Olha! E aí eu comecei a fazer e ia me fazendo bem. E aliviando a ansiedade que eu tanto sentia. Aliviando o estresse. E aí eu já estava me sentindo melhor e eu via diferente todos os desafios que eu costumava ver. Em termos das emoções, em termos de como lidar com os relacionamentos. Você era uma pessoa ansiosa? Nossa, muito ansiosa. Jura? Nossa, não parece. Vamos trazer até um ponto que eu acho muito legal, a diferença entre ansiedade e imediatismo, porque eu acho que são coisas completamente diferentes. Ansiedade, ao meu ver, é você sofrer por antecipação, né? Você antecipar aquele sofrimento. Imediatismo é você querer aquilo naquela hora. Né? Eu pelo menos vejo de duas maneiras diferentes. Então eu não me considero ansiosa, eu me considero imediatista. Eu quero tudo pra ontem, pra esse momento. Não sofro por antecipação ou arranco meus cabelos por conta do que vai acontecer. É engraçado, porque assim, eu acho que muitas pessoas, até comigo, estão falando assim, nossa, mas você parece ser tão calmo. Eu falo, gente, que nem você. Ai, eu sou ansioso. Você pode ser mais longe. Tem um turbilhão acontecendo, né? Só que assim, é engraçado porque a maioria das pessoas que eu conheço que falam, eu sou ansiosa, eu falo assim, não, mentira, porque você é a paz e a calma estampada. E é engraçado isso. Eu não sei o que faz a gente parecer pra fora que a gente é calma, que não tá transparecendo o que tá dentro da gente. Vai se internalizando, né? Internalizando isso e tenta não expor pra fora. Então, mas é esse modo. Por exemplo, pra mim,
Tem muita gente, assim, hoje em dia eu acho que eu transmito mais que eu sou ansiosa, mas antes eu era assim, nossa, mas você é tão calma. Eu falo, gente, mas como assim vocês não estão percebendo a ansiedade que rola aqui dentro, né? Nossa, sim. Pra você... Bom, é que acho que tem alguns níveis também, né? Tem muitos casos de crise de ansiedade, por exemplo, né? Que é uma condição médica que precisa ser diagnosticada e cuidada com medicamento, eventualmente, né? Mas acho que é importante lembrar também um contexto que a gente vive numa sociedade ansiosa, Sim. em que a gente está sempre o tempo todo com vários estímulos, né? E diria que é impossível não ter algum grau de ansiedade, né? Sim. Mesmo que mínimo, né? Mesmo que mínimo, é o natural, né? Todo mundo está sempre sendo altamente estimulado, né? Com os nossos neurônios, nossos hormônios, na verdade, também estão sendo sempre E estimulados. a gente ser ansioso e ter uma crise de ansiedade é diferente. Eu já tive crise de ansiedade mesmo. Então é uma coisa que você trava, você treme, você começa a se sentir muito, muito, muito mal ali. São coisas diferentes, ser ansioso e ter crise de ansiedade. É uma coisa mais profunda. Estamos ansiosos ou somos ansiosos? Bom, dá pra dizer que somos e estamos? Porque, assim, tanto a gente vive numa sociedade que estimula a ansiedade, numa rotina de trabalho, na verdade, em que a ansiedade é quase que inevitável, né, também, já que a gente tem todo, assim, tanto um senso de cobrança, como também uma lógica, né, de horários, assim, por exemplo, né, e acho que uma exigência, assim, tanto nossa como externa, de fazer caber tudo dentro de um dia. Então, dentro do dia, dá conta de treinar, de trabalhar, de se cuidar da casa, cuidar da alimentação, né? Cuidar da vida social, de cuidar dos estudos, do futuro. Presente, né? Na família, pro pet, pra isso. E aí, assim, dar conta de tudo é impossível. Sim. E a vontade de dar conta de tudo, ela é inevitavelmente ansiosa, né? Desperta uma ansiedade inevitável, né? De querer agarrar tudo, né? E acho que é um ponto importante também da gente escolher o que a gente não vai necessariamente cumprir, né? O que a gente não vai colocar tanta energia, né? Como talvez prioridades, assim. E então isso é algo que inevitavelmente traz ansiedade. Ao mesmo tempo que a ansiedade, assim, por natureza, é essa prática, esse hábito de estar com a mente no futuro. De estar, então, sempre pensando, assim, no que vai acontecer, e estar com uma conversa mental constante, na verdade. E a conversa mental, ela acontece, ela é inevitável, mas o ponto é o quanto que eu percebo a conversa mental acontecendo. Porque ela pode estar muito bem no automático. E no automático de um jeito destrutivo, de um jeito que não me faz bem, muito pelo contrário. Né? E a yoga, ela tem algum benefício para essa ansiedade nossa do dia a dia? Ah, sim. Eu diria que nesse sentido, nesse contexto todo, yoga cria espaço. Então cria espaço, de fato, no corpo e na mente. Então de um jeito em que, num primeiro momento, aos poucos eu já percebo a conversa mental acontecendo. E uma vez que eu percebo, eu posso ir gradativamente mudando ela. Mudando o jeito como eu converso comigo, mudando o jeito... Até percebendo de que eu não sou necessariamente os pensamentos que eu tenho, né? Mas os pensamentos passam por mim. Eu posso, eventualmente, escolher os pensamentos que eu tenho, que eu sei que é um estudo que vocês têm bastante também, né? Ao mesmo tempo que eu também posso praticar, observar cada vez mais o espaço entre os pensamentos. Por exemplo, que acho que é um nível até um pouco mais difícil, não sei. É o estar consciente, né? E aí a gente tem que trazer a consciência, né? Eu estar consciente dos meus pensamentos, do que eu estou fazendo, do que eu estou pensando, para que eu consiga atuar de maneira consciente e dominar tudo aquilo que está vindo, né? Vamos praticar? Vamos prática, então? A gente vai fazer uma prática de yoga breve, então com uma degustação sobre como é praticar yoga. Porque yoga é uma ciência. É uma ciência que está na direção de nos conectar com a nossa essência. E isso acontece de muitas formas. E é uma ciência que ela costuma estar muito associada à cultura indiana, mas ela não depende necessariamente da cultura indiana. Também não depende de nenhuma religião. A yoga acontece, então, enfim, mesmo que seja cristão, mesmo que seja budista, espiritista, justamente porque yoga vai na direção de conectar com a essência da religião, que
A palavra religião, ela significa religar, que é a religação com a essência. E da mesma forma, yoga também significa união. E é essa mesma direção de união entre corpo, mente, alma, por exemplo. De um jeito em que eu estou totalmente presente aqui. E é por isso que a gente também usa bastante do corpo. Então, a prática de yoga mais comum, mais visível, é a prática de Hatha Yoga, que é yoga de práticas físicas, yoga de asanas, que se chama. Então, asanas é o nome dado às posturas físicas, e que também está bastante associado com a respiração, que é o que se chama de pranayama, então, que é o exercício da respiração, que naturalmente também influenciam a nossa capacidade de atenção. Então, o objetivo da prática de yoga é ir na direção da meditação. Então, a meditação é a prática talvez mais avançada do yoga. Mas é o mais difícil, né? Porque é difícil você sentar e ficar de fato bem, assim, relaxado. Com ausência de pensamentos também, né? Porque tem aquela teoria de que meditação nada mais é do que ausência de pensamentos. Não sei se E não é, Então, na verdade será? não é, né? Na verdade, gente, é isso, você não tem como você não pensar. É tipo, seu cérebro porque o tem pensamento está sempre acontecendo. Se eu quiser brigar, é aí que eu não vou conseguir mesmo. É aquilo, né? Uma nuvenzinha, deixa a nuvem passar, não se agarra, não abraça ela, só né? observa, né? Observa e respeita. Exatamente. E, assim, como é difícil simplesmente sentar para meditar, como a gente não tem esse costume, então a prática de posturas vai educando a mente a se concentrar melhor. Então a gente primeiro se concentra no corpo, que é palpável, justamente porque com essa concentração a gente vai educando a mente a estar concentrado em todos os outros momentos. Então quando você for lá para se sentar, já vai conseguir relaxar melhor, se concentrar melhor na sua respiração, por exemplo, né? É assim como quando você estiver em outros momentos também, né? Então tá lá no trânsito, vai conseguir se concentrar melhor estando lá presente. Tá lá fazendo seu trabalho, vai estar também muito melhor presente. E da mesma forma em todos esses outros momentos da vida, né? Então, como que a gente está, de fato, no momento presente. No momento presente e evitando a ansiedade, porque a ansiedade é o quê? Excesso de pensamentos do futuro. Exatamente. Legal. Vamos lá? Vamos. Então, a gente vai começar... Vamos começar de pé? A gente vai começar fazendo uma prática que é muito tradicional, que é a prática de saudação ao sol. Sim. Que é uma prática em que a gente faz uma sequência rítmica, tanto de posturas como da respiração. Então ela é literalmente uma dança e é literalmente uma oração em movimento. Então em que a gente está oferecendo na verdade para nós mesmos, para a nossa concepção de Deus, para a nossa concepção de intenção, acima de tudo. Então é uma prática que a gente faz com intenção. Então essa prática de saudação ao sol é muito boa de fazer logo no começo do dia, por exemplo. Mas independente do horário, ela é bem-vinda de fazer como uma prática para despertar. Inclusive, acaba sendo, eu adoro fazer como um aquecimento para competição, para o watch, por exemplo. legal. Então agora que teve competição recentemente, eu fiz um pouco de saudação ao sol, justamente porque é um ótimo jeito tanto de elevar o nível de cardio, assim, de aquecer, literalmente, ao mesmo tempo de me concentrar. Então, de me ajudar a estar presente para esse momento que está chegando. Nossa, vamos fazer sempre agora. Vamos lá. Então, primeiro começando com os pés unidos. Une as mãos. Então, inspira, eleva os braços. Expira, desce. Inspira, olha lá para frente, estende a coluna. Expira, leva os pés lá atrás, vai para a prancha. Desce o tronco. Inspira, estende os cotovelos. Expira, sobe a coluna, vem o cachorro olhando para baixo. Inspira, leva os pés lá na frente. Solta a respiração. Inspira, olha para frente. Expira, solta. Inspira e solta. Leva os braços. E desce os braços. Uma altura do corpo.
Pode unir os pés. Vira aqui de frente da janela. E agora pode descer a coluna. Desce a coluna aqui, levando as mãos aqui na direção dos pés. Isso. Inspira, olha lá pra frente, alonga a coluna. Expira, desce a coluna. Pode descer a cabeça. Aos poucos, percebe a respiração, percebe a respiração se espalhando por todo o corpo, passando pelos órgãos, uma sensação do quanto que, conforme você respira, você está revitalizando, limpando os órgãos, se renovando, se nutrindo. Inclusive aproveitando esse instante para perceber a batida do coração que está aqui, do seu jeito, trazendo essa batida presente. Muito bom. Eu fico ainda num estado, sabe? Eu demoro mais pra voltar, então eu ainda tô meio zen, meio desligada. Que ótimo. Acho que se entregou, acho que viveu. Foi, é. Muito gostoso. Obrigada, é muito bom. Muito bom mesmo. Obrigada. Muito bom. Instalou tudo, soltou tudo, deu uma relaxada boa. A gente acha que não medita. Uma coisa que eu gosto muito, que você já fez uma vez no box, é essa parte, escuta seu coração, que são coisas que a gente não faz. Tanto pra vida, né? Escutar seu coração pra seguir alguma coisa na vida, quanto escutar um barulho mesmo. A gente tá tão presente de escutar o tum-tum que faz a gente viver, né? Pulsar, né? Isso, é o pulsar. E aí também essa limpeza, né, da respiração. A gente não presta atenção quanto a limpeza faz essa limpeza da respiração. A gente não percebe a gente respirar durante o dia. Que a yoga também traz bastante pra gente, né? Eu esqueço de respirar. Eu entrei a apneia trabalhando quando eu tô muito concentrada, eu esqueço. Aí várias vezes eu fico com falta de ar durante o dia porque eu esqueço de respirar. É absurdo isso, mesmo. né? Olha só. Faz toda a diferença. Assim, são todos comportamentos automáticos do corpo. Sim. E que daí faz toda a diferença a gente perceber acontecendo. Né? Justamente porque também, quando a gente percebe, são alguns detalhes que nos trazem para o momento presente. Sim, então, tanto, por exemplo, a batida do coração é como se fosse uma coisa fisiológica, assim, que se a gente percebe acontecendo, dá a impressão que abre um espaço, assim. Sim. A gente se percebe melhor, né? Na hora que você vê, você fala, ouve o seu coração, na hora você já escuta, você se conscientiza dele e faz tum-tum, você fala, gente, como é que eu não escuto Exato, isso? Exato. Como é que eu não escuto quando eu tô nervosa, ansiosa, né? Eu treinou demais, tá naquele momento do treino, né? Uma corrida. E a gente tava calmo aqui, né? Então assim, ele tava tum-tum, tum-tum. Eu falei, nossa, gente. Ele bate. Vamos pro nosso café, então? Vamos. Vamos ao nosso café, e como não poderia deixar de ser, hoje a gente vai tomar um café do Be Brave que chama Special One. Ainda você conhece o Be Brave? Ainda não. Precisa ir lá. Precisa comer o pão de queijo. Eu vi o pão de queijo. Queijo de Minas.
Ele é feito com 70% de queijo canastra, ele é sensacional. Nossa. E esse café também é café especial. Então, o Hudson, dono do Be Brave, ele faz curadoria de café, então todos os cafés são 100% naturais, eles não têm aquelas conservações erradas. Pode falar que é? Sua mãe também é um cafezinho. Depois ela vai querer. A mãe do Kainan tá aqui, tá, gente? A gente vai convidar a mãe do Kainan pra tomar café com a gente. Então, bem-vindo ao Café da Cindy. Eu me formei em Relações Internacionais. Eu, na verdade, eu busquei fazer Relações Internacionais porque eu queria ter uma carreira que eu viajasse para fora do Brasil. Trabalhasse fora, né? E aí eu fui vendo que, bom, é isso, faz sentido. Porém, ao mesmo tempo, eu comecei a praticar yoga quando eu estava logo no começo da faculdade. Isso me influenciou bastante no jeito de ver carreira também. Justamente porque tem também um aspecto central no yoga, que é o que se chama de Karma Yoga, que é a prática de servir, do yoga como trabalho, do yoga como serviço, do como que a gente usa os nossos talentos para servir um propósito, um senso de propósito. Então eu percebi que eu já não queria mais só trabalhar por trabalhar, mas perceber um propósito no que eu estava fazendo no trabalho. E tanto que eu trabalhei em indústrias, por exemplo, aqui de Sorocaba, e eu não me via crescendo lá, porque eu via que era só uma mesmice, assim, eu queria algo a mais, assim. E aí aos poucos que eu fui entendendo que existe também um papel, que é o papel do facilitador, que é uma profissão como facilitador, que é uma pessoa que está dentro do contexto organizacional também e que ajuda a disseminar conhecimentos, ajuda a cuidar de relações também, tanto de conhecimento como relações. E então eu entrei para trabalhar em consultorias, trabalhei por alguns anos em algumas consultorias, e aí era uma dinâmica gostosa, assim, quer dizer, intensa, porque era uma dinâmica em que eu estava sempre envolvido com projetos em empresas, então era como eu estar sempre viajando, assim, toda semana estava viajando. Eu cheguei a viajar para fora também, daí senti que realizei o meu sonho de internacionalismo, viajar para fora do trabalho. E aí, ao mesmo tempo, agora eu estou profundamente no contexto de uma empresa só, de uma empresa de tecnologia, em que eu estou vivendo isso no dia a dia. E percebendo como que é a transformação cultural, no caso, que é a pauta que a gente cuida, com profundidade, assim, né? Então, como que a gente cuida, assim, da cultura e das relações com mais intimidade. E é super importante, né? Quanto que esse match de cultura organizacional é importante, né? Quanto a gente se identificar com a cultura da empresa, com os valores da empresa, para que você consiga, às vezes você não é apaixonado pelo seu ofício, mas você é apaixonado pela sua empresa, pelas pessoas que estão ali. Você acredita no trabalho da empresa, propósito, feito. E aí você embarca na onda. Então, assim, aí aqui você acaba se apaixonando pelo seu ofício, você acaba desenvolvendo muito bem seu ofício por conta da paixão da empresa, de você deu match, né? O que a gente fala, paixão à primeira vista existe em todos, mas o amor até nas relações, ele é construído, né? Ao longo, né? Da mesma forma no trabalho também. A gente vai construindo esse senso de conexão, de fato. Exato. E o que a yoga te proporcionou, assim, dentro do trabalho? Porque você postou pouco tempo atrás, né, que você participou também de um podcast, né? Sim, é verdade. Podcast internacional. É verdade, Foi através da empresa ou através do yoga, no Instagram, nas redes sociais, como que foi? Não, foi assim. Foi um podcast sobre segurança psicológica, que é uma pauta específica e que eu fui descoberto no LinkedIn por esse podcast. É um podcast internacional, ele é americano. Legal. E aí é uma mulher que ela tem entrevistado pessoas ao redor do mundo falando sobre segurança psicológica. No meu LinkedIn tem um pouco lá de mim como, de uma certa forma, especialista em segurança psicológica. E aí ela queria conversar sobre isso, né? E a gente entrou também no mérito de yoga. E, assim, contextualizando, segurança psicológica é um estudo sobre como que é possível cultivar um ambiente de trabalho em que as relações elas são saudáveis. Porque é muito comum, por exemplo, a gente ver talvez ambientes que sejam marcados pelo medo. Sim. Em que as relações elas são distantes, em que não existe muito espaço de fala, em que existe medo de expor ideias, por exemplo.
E aí um ambiente existe bastante competitividade. Medo de falhar, de errar, né? Porque Exatamente. o erro vai me levar a uma demissão, e aí eu preciso do emprego, e se eu errar, e aí você começa a entrar nesse ciclo vicioso, né? Exatamente. E aí, quando o ambiente é assim, é um ambiente que é limitado, né? O crescimento é limitado, as relações são limitadas. E o contrário, um ambiente de segurança psicológica é um ambiente em que a gente tem relações mais próximas, a gente tem mais abertura para compartilhar ideias. É fértil, né? Como se fosse um solo fértil, né? Uhum. Deixa florescer, deixa a pessoa ser ela mesma, expor, mesmo que for errado, fala assim, legal essa ideia, mas agora não funciona, a pessoa não se sente Isso. mal. E contextualizar por que não é bom, né? Eu acho que a empresa acho que tem esse papel, né? Você tem que contextualizar para você dar segurança até da outra, de novo ela se posicionar, essa pessoa se expor, né? Porque assim, por que não dá certo? Não é que sua ideia não é boa, é porque não estamos no momento, não temos budget, não temos condições financeiras, e empresas deveriam mais ter este departamento, uma pessoa que cuide mais de segurança psicológica, porque é muito importante, porque isso pode ajudar a contribuir, eu acho que muito mais contribuir para a empresa, para a organização, do que talvez não contribuir, né? Com certeza, Nossa, porque com certeza. isso impulsiona, né? Como a gente estava falando antes de crise de ansiedade, transforma o psicológico da pessoa, afeta muito forte, né? Principalmente esses ambientes, digamos, inóspitos, né? Tipo, é uma coisa muito desagradável, né? Você, eu não posso, eu tenho medo de falar alguma coisa pro meu colega, porque é isso, ele vai puxar meu tapete, ou fazer, ele vai roubar minha ideia e vai levar pro chefe. E aquela coisa do tipo, eu não posso me expor dessa forma, porque meu chefe vai entender de um outro jeito, e aí eu vou ser demitido, né? Então tem que A minha mãe tem essa cultura, né? Às vezes a gente conversando, porque são outras culturas, outras gerações, né? Uma vez eu tive um líder que falou assim pra mim, nós somos pagos também para dizer não. Né? Então eu ensino isso também pra minha equipe, eu sempre falo, também somos pagos para dizer não. Então não é só porque às vezes o CEO, o seu chefe, o seu líder mandou alguma coisa, que você tem que falar sim de uma maneira, você tem que expor a sua opinião ou qual que é a sua recomendação, né? Porque eu falo, cada área é um especialista. Então você como especialista daquela área que você foi contratado, você tem que dar a sua recomendação. Olha, não faria devido a esse problema, esse, mas se é sua vontade pode fazer, a gente faz, mas a minha recomendação é não fazer. Né? E aí eu lembro que uma vez eu falei numa reunião, minha mãe falou assim, nossa, você é doida de falar assim pro seu chefe? Falei, eu tenho que ter liberdade, até no cargo de gestão, você tem que ter liberdade de falar isso, tem que ter coragem de se expor, e aí você também tem que ter a segurança de você falar não, né? E aí a minha mãe... Não tem problema disso, né? Exatamente, não tem problema. E a minha mãe, na geração anterior, já não falaria, né? Nossa, você é doida de discordar do seu chefe? De se impor, né? De se impor. Exatamente. Que o problema, assim, hoje em dia, né? As pessoas não se impõem. Assim, tudo aceita e assim, você não tem que aceitar obviamente tudo, porque isso te traz um pouco de infelicidade, isso traz ansiedade, isso traz todos os problemas, porque isso é assim, pode falar assim, dá, não dá, funciona esse tempo ou não, prazo sim ou não, acho que se impor também, obviamente, você não precisa ser agressivo com a pessoa, depende muito da fala, mas é isso, você é uma pessoa, você não eu falo assim, eu não gosto de trabalhar em lugares que me tratam como empregado. E como uma escravo. Assim, um robô como se fosse uma escravidão. Tipo, eu tô te pagando e você é obrigado a trabalhar. Não. Eu sou uma pessoa e eu não vivo para trabalhar. O trabalho é uma das ferramentas, um papelzinho da minha vida. É uma parte da vida, é uma área da vida. Uma área. E assim, isso me incomoda demais, e vendo às vezes pessoas que tratam as pessoas dessa forma, isso me incomoda como um todo, porque assim, gente, não é assim que funciona. Somos pessoas, seres humanos, ninguém é robô ainda. As pessoas estão desacostumadas com a espera. Elas têm vida também, acho que trazendo para a questão corporativa é isso, né? Eu tenho prazos também, tipo, prioridades, né? Tem vidas, assim, e outra, para a pessoa performar no seu ambiente de trabalho de uma boa maneira, de uma boa performance, ela precisa ter o restante saudável, né? Uma pessoa com crise de ansiedade, uma pessoa infeliz, ela não vai performar no trabalho. Porque antigamente tinha a cultura, né? De, eu vou pegar minha mochilinha da vida pessoal, deixo aqui na porta da empresa, entrei na empresa e não tô com a mochilinha. Gente, é impossível, a gente tenta separar ao máximo, obviamente, a empresa não tem nada a ver com os meus problemas e vice-versa, né? Mas você tem a vibração, você tem aquela energia dada. Se você não está no bom dia, você não vai performar. Então, se você faz seu funcionário ficar insatisfeito, ansioso, ele já vai trabalhar com a energia lá embaixo, né? Entrega. Ele não vai querer entregar. Ele não vai ter vontade, ele não vai ter... Ele vai nem querer, ele não vai conseguir entregar. Ele vai ter motivação, né? Pior, ele tem que estar no melhor momento dele. Para entregar. Então, acho que toda empresa precisa trabalhar esse conjunto, né? Exatamente. Principalmente quando você ainda tem aquelas empresas que é maior, vai crescendo. Quanto mais gente, mais caótico fica o lugar. Daí tem que ter esse jogo de cintura. Você vê muitas empresas tendo a função de facilitador ainda, não?
Sim, com certeza. Vejo que é fundamental. Principalmente no papel de liderança, por exemplo. Porque não precisa ser necessariamente uma pessoa que está 100% do tempo dedicada a ser facilitadora. Na verdade, isso raramente acontece. Mas sim o quanto que, por exemplo, uma liderança tem habilidades de facilitação. E desde o básico, porque está muito de acordo com como que a gente cuida das nossas conversas, dos nossos diálogos. Então, por exemplo, desde quanto que numa reunião, a liderança numa one-on-one, por exemplo, numa reunião individual, a liderança está no papel de, eventualmente, cuidar da qualidade das perguntas, cuidar de um ambiente de escuta, de fato, né? E também, ao mesmo tempo, cuidar de falas com intenção, em que tenha intenção apreciativa, por exemplo, né? Para ressaltar aquilo que está indo muito bem, por exemplo, né? Em detrimento de, eventualmente, coisas que não estão indo tão bem assim, mas só que como que a gente pode cuidar do jeito como chega a mensagem. Mas aí desculpa, mas eu acho que aí que tá o detalhe, que você usa o termo liderança. Nem todo mundo é líder. Tem gente que é chefe e tem gente que é líder. Aí que tá, porque hoje em dia eu vejo muitas organizações que têm o chefe. É difícil você ter líder. Eu costumo, uma coisa que eu costumo fazer com a minha equipe, que normalmente eu faço e eu gosto muito, é de one-on-one, ou o feedback eu não trato como uma formalização. Ele é dado o tempo todo, a todo momento, e de uma maneira leve. Então assim, a gente serviu aqui, a próxima, sei lá, coloca a garrafa pra cá pra não pingar. Então assim, eu já te dei um feedback de uma maneira leve. E eu acho que é exatamente isso, assim, a gente tem intenção no que você fala, eu sei que tem intenção de ensinar, não de apontar o dedo, então você só mostra o feedback, mas você tem que dar a solução também, porque às vezes a pessoa fez ali, é o que a gente o princípio de todo mundo fez aquilo com uma boa ação. No fundo existe uma boa ação naquela atitude, né, independente de qual tenha sido, ela teve. Mas eu gosto muito de fazer isso, do feedback ser uma coisa leve, não preparada, para não deixar a pessoa nervosa, para não deixar a pessoa tensa, e você acaba, e às vezes o ambiente, acho que, até se me corrija se eu estiver errado, o ambiente, por ele ser mais descontraído, parece que a absorção do aprendizado é melhor. Com certeza. Com certeza. Exatamente. É que as pessoas não têm isso, acho que é o cuidado da palavra. Elas não têm, elas só querem, falar, eu tô com raiva, alguma coisa que aconteceu, elas não têm esse cuidado, né, de falar, porque é isso, às vezes... Com certeza, você é daquele funcionário que não expõe. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não expõe muitas coisas da minha vida pessoal, a pessoa não sabe que eu tô num dia cagado, digamos assim. Aí chega, meu chefe fala com um monte de asneira, ela não sabe como isso vai impactar, talvez, no meu dia. Então as pessoas precisam ter um cuidado, porque você não sabe o que você está carregando. E não só assim, obviamente, com o chefe. Eu acho que isso levar num relacionamento no geral. Porque você não sabe. Tem até um livro no Dom Miguel Ruiz, não sei se você já viu, os 4 compromissos, que ele fala da impecabilidade da palavra, que é exatamente isso, você ser, que ele fala assim, você não tem todo mundo entende que o impecável de você falar bem, não, é você ter o cuidado com o que você vai falar. O que outro vai absorver, obviamente vai dar interpretação, mas é obviamente você ser claro com aquilo, com aquela intenção que você quer enviar, né? Nossa, perfeito. Exatamente. Isso é curioso, porque não sei se vocês já ouviram falar de uma teoria, metodologia chamada de comunicação não violenta. Já, né? Já. Que na prática, comunicação não... então, que tem um livro muito bom, que assim, é uma prática perfeita, assim, que vai na direção de cuidar das nossas relações para que elas sejam relações conectadas. Porque é muito comum que estejam desconectadas, né? E justamente porque também, naturalmente, estamos no normal, as pessoas estão desconectadas das emoções. Então, essa é uma didática para a gente reaprender a se conectar e expressar as emoções. E para a gente também aprender a se conectar com a emoção do outro, né? Para a gente chegar num lugar comum. E isso em si é uma prática de yoga também, o que é curioso. Porque justamente por conta de não violência também. Não violência é um dos princípios principais. Então, exatamente, que na essência é amor. Porque no yoga como ciência, então a gente já foi direto por os asanas, mas antes é que assim, yoga é como se fosse uma árvore, imagina uma árvore. Então as posturas são como se fossem troncos, assim, são aspectos bem firmes e que vão naturalmente gerar frutos depois. Mas antes de chegar no tronco, existem as raízes. E as raízes, elas são compostas por princípios.
Então, 2 dos principais princípios são tanto não violência, que é amor em essência, e verdade. Justamente porque verdade também está na essência, percebendo que, bom, se eu cultivo mentiras, se eu acabo falando várias mentiras, eu vou criando meio que labirintos na minha cabeça. Então, em que, sei lá, eu falo alguma coisa para Regina hoje, de uma história que eu já vivi, e aí, eventualmente, a gente está num outro momento em que lembro dessa história, eu tenho que lembrar exatamente o que eu falei para sustentar a mentira. Sustentar mentiras é muito trabalhoso, é cansativo, né? Enquanto que o contrário, eventualmente cultivar a verdade é algo que traz leveza, por mais que eventualmente seja mais difícil. Sim. Porque vai acessar também vulnerabilidade, né? Mas deixa a gente mais presente, mais inteiro, né? Sim. Eu acho que todo mundo merece, né? A verdade. Sim. Eu acho que a gente, como ser humano, em viver de verdade, né? Porque isso que você está falando, não carrega um peso de ter que sustentar algo que não é. Eu carrego uma leveza. E a gente também dar a verdade para o outro, mesmo que isso doa a ele, porque ele também tem a chance de, às vezes, evoluir em algum momento, né? Então, a gente compartilhando a verdade, não, você me machucou. Você tem, eu tô te dando um presente de você parar para pensar em alguma atitude que você tenha feito, refletir, melhorar e evoluir como ser humano. Sim, né? na verdade é muito importante a outra pessoa ter empatia, né? É os dois, na verdade. Você sempre tem empatia, porque é isso que a gente falou. Você não sabe o que o outro passou, você não sabe da história, você não sabe se ele tem algum trauma ou não, e vice-versa. Então tem que ter empatia na verdade também, porque senão a verdade se torna grossa, né? Exatamente. Não é trazer a verdade de qualquer jeito. Exato. Tem cuidado com a palavra. E você falou dessa coisa de conexão com a emoção das pessoas, que é justamente a vulnerabilidade que as pessoas não estão acostumadas, né? Sim. A gente está na era de não ter vulnerabilidade, né? Que é ensinado, tipo, não pode, né? Eu acho que hoje em dia as pessoas estão quebrando essa barreira, mas uns anos atrás, assim, não, você não pode demonstrar que você tem esse sentimento, tipo, sei lá, por exemplo, em relacionamento, você não pode mostrar pro cara que você tá ficando que você ficou chateado. Ou que você tá apaixonado. Ou você gosta muito. Qual que é o problema de se sentir vulnerável e falar assim, eu tô gostando de você, ou assim, pra amigo, sabe? Isso que é ser humano, senão é todo um robô. E o que o outro vai fazer com aquilo? A gente também tem que entender, eu acho, que o que o outro faz com tudo que eu dou a ele é problema dele. Ele tem que estar confortável dentro de que eu sou, do que eu estou sentindo. Então, acho que se eu gosto muito de você, eu posso falar. Eu só não posso criar expectativas do que você vai fazer com isso. Eu tenho que estar confortável com aquilo. Eu gosto de você, eu quero falar que eu gosto de você porque eu quero só externalizar o meu sentimento. O que você vai fazer com isso, problema aí não tem a responsabilidade da pessoa. Que é a mesma coisa também do ouvir que você falou. É assim, eu vou com todo cuidado falar uma verdade pra você, mas como você vai interpretar e o que você vai fazer com isso, não é responsabilidade minha, né? É assim, a gente traz, tem que ter todo um cuidado da maneira, mas é isso, né? A gente também tem que entender que o outro vai fazer o que ele bem entende com aquilo. Nossa. Exatamente. Sempre, né? O outro sempre vai fazer o que ele bem entende com aquilo. E, não sei você, mas eu acredito que na espiritualidade você vai colher tudo que você plantar aqui. Exatamente. Então, você vai trazer isso, dependendo de como você for, se você mentir, se você fazer algo errado, você vai colher aqui, não tem outro lugar para você colher. Então, aqui, você vai passar por isso aqui, para depois você ir para outro plano. Tem que pensar 1000 vezes para falar dentro de uma empresa, porque daí eles vão interpretar cada um de um jeito. E a comunicação é isso. Eu tenho que falar o que eu quero falar, mas também o que a pessoa quer ouvir e como que eu quero que ela capte, né? Que aí a gente está entrando em comunicação. Mas assim, se eu quero falar com o Kainan, eu tenho que usar a linguagem que ele vai entender. Eu não posso usar a minha linguagem, porque eu quero que ele me capte. E aí você só vai entender, você só vai conseguir fazer com que o outro te entenda a partir do momento que você entender o outro. Então é muito complexo, porque você vai falar assim, eu quero ser entendido, eu quero falar. Se colocar no lugar do outro. Eu quero falar, eu quero que a pessoa me entenda. Só que você entende como é que o outro funciona, a ponto de que você fale de uma maneira que o outro entenda. Você já viu o filme, o podcast, né, que tem no Netflix da Brené Brown? E ela fala justamente isso, né? Que as pessoas vulneráveis, na verdade, são mais fortes ainda, porque justamente tem a coragem de se expor. Disso, de falar dos sentimentos, porque é isso, querendo ou não, é uma fragilidade. A pessoa quer ter aquela figura de tipo assim, não, acha que aquela casca é o ser forte, né? Mas não, na verdade é o contrário, né? Você se abrindo, você é muito mais porque você está aberto ali, com o peito aberto, digamos assim, para as emoções, não ligando para julgamentos, e assim, é isso, quanto acabou, e a vulnerabilidade pode ser acolhida ou não pela pessoa que você está lidando, né? E é muito mais leve quando você se solta. Quando você se expõe e fala assim, não, eu não ligo, eu falei,
lógico, é o que a gente falou antes, ter todo esse cuidado do que falar, mas assim, falar, pôr pra fora e ser você mesma, ainda mais com quem você é próximo, ser você mesma. Isso é libertador. Sim, libertador. Para finalizar um pouquinho, uma dica sua pra gente se conectar mais com a nossa verdade, não ter medo da vulnerabilidade e deslanchar na vida. Bom, a minha dica seria não contar com acaso, porque a conexão consigo não vai acontecer por acaso, ela precisa acontecer com o tempo. Então, com o tempo na agenda, com o tempo na rotina. Então, e isso pode acontecer de muitos jeitos, né? Pode muito bem ser aqui no tapete de yoga, fazendo prática. Eventualmente pode ser no momento de escrita, por exemplo. Eu adoro escrever o que está presente, os pensamentos que estão presentes. Eu tiro print de todos os seus escritos quando você posta. Sério? Porque eu acho sensacional. Então, uma hora eu vou voltar pra ler. Então, essa é uma prática que eu aprendi, que foi com um livro chamado O Caminho do Artista, que ela conta que sobre a prática da escrita, que ela conta na forma de páginas matinais, que é da prática de trazer para o papel aquilo que está na nossa cabeça, de jeito que a gente consegue ver de fora. E ao longo do tempo, a gente vai, inclusive, fortalecendo a nossa criatividade através dessa escrita. E ao longo do tempo, a gente também vai se conectando mais com a nossa espiritualidade, justamente percebendo essa fonte, né, de onde que vem esse pensamento. E aí eu saí um pouco, né? Sim, mas pode sair. O ponto aqui é o quanto que a gente pode ter momentos intencionais de trazer conexão, porque essa conexão não vai acontecer por acaso, ela precisa ser intencional, né? Então, como é que a gente, de fato, cria o compromisso na agenda? Então, assim como a gente tem um compromisso com outras pessoas na agenda, como que a gente cuida desse que é o compromisso mais importante, né? Que é com nós mesmos. Sim, ela parou. Que legal. Obrigada. Se deixasse, a gente já passava a madrugada. Acho que Muito obrigado. Até o próximo episódio. Tchau. Obrigado a todo mundo. E não se esqueça de marcar um compromisso muito importante com você mesmo. Segue a dica do Kainan. Sim.